E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o PIB referente ao ano de 2025, que apresentou uma alta de 2,3%, totalizando 12,7 trilhões de reais. É um bom sinal, sem dúvida alguma. A nossa economia cresceu. Só que não cresceu naquilo que a gente esperava. O número divulgado veio bem abaixo daquilo que o próprio mercado esperava. Porque um dado que preocupa é que esse número, 2,3% de crescimento, na margem ele vem caindo ao longo dos últimos períodos. Então essa é uma sinalização de que estruturalmente a nossa economia não está lá essas coisas. Quando a gente resolve decompor então o PIB para poder analisar com maiores detalhes, observando pelo lado da oferta, a gente observa que o agronegócio ele cresceu 11,7%. Um bom desempenho, principalmente puxado pela soja e pelo milho. E não podemos esquecer que o ano de 2025 foi o ano da super safra. Então isso retrata de maneira muito clara a performance do setor agropecuário. Quando a gente observa o lado da indústria, a indústria apresentou um crescimento de 1,4%, só que aí um pequeno detalhe, puxado principalmente pela indústria extrativa, que envolve basicamente o petróleo e o minério de ferro, e não necessariamente o setor industrial, que procura atender, em última instância, a demanda da sociedade. E o setor de serviços apresentou um crescimento de 1,8%. Só que, comparativamente, ou analisando ao longo dos últimos 4 anos, a gente verifica que é um setor que, apesar de ter crescido de uma forma pujante, agora ele estacionou e apresentando uma certa tendência de estabilidade. Quando nós analisamos pelo lado da demanda, aí então nós temos o consumo das famílias, que cresceu 1,3%, o governo, que cresceu 2,1%, e os investimentos, ou seja, a formação bruta de capital fixo, cresceu 2,9%. Esse é um dado que surpreende, o investimento crescendo 2,9%. Mas, por outro lado, um dado que preocupa é o governo, com esse volume de gastos que fez com que ele crescesse 2,1%. Por que ele preocupa? Não podemos esquecer que o governo está altamente endividado e isso acaba comprometendo estruturalmente a economia e a própria necessidade de bancar essa dívida acaba afetando de alguma maneira o setor privado da economia. No conjunto, quando a gente analisa, então, a taxa de investimento ao longo de 2025 ficou no patamar de 16,8% do PIB. Bem abaixo daquilo que seria o desejável, que seria tecnicamente 20%, que dá uma condição de crescimento autossustentável da economia ao longo do tempo. E outro dado que também chama atenção é a taxa de poupança, que foi de 14,4% do PIB. Ora, quando a gente compara então a taxa de investimento e a taxa de poupança, há uma diferença de 2,4%. Ora, então isso significa dizer que alguém está ajudando a financiar o investimento no setor produtivo da economia. E esse alguém nada mais é do que o capital estrangeiro, o que mostra e evidencia a nossa altíssima dependência com relação ao capital estrangeiro no nível de atividade econômica do nosso país. O PIB per capita cresceu 1,9%. É um número interessante, só que muito distante daquilo que a gente está verificando no resto do mundo. Só a título de ilustração, para o ano de 2025, a Índia cresceu 7,8%. Então, estão aí os grandes desafios para o nosso governo, principalmente em um ano eleitoral.